Alunos do Colégio Padrão, tudo bem com vocês? Pessoal, a aula de hoje ela é destinada a todas as turmas, tá? Do sexto ao terceiro ano do médio. É um assunto muito importante. A gente vai falar sobre degradação ambiental, sobre como a pandemia ela tem influenciado, né, diretamente em relações ambientais. Então, todos os alunos devem assistir essa aula, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do assunto. Quero falar também que eu tô com saudade de vocês, que eu espero que tudo isso passe logo, que a gente possa voltar a se reencontrar, a ter as nossas aulas presenciais. E é isso. Parabéns para quem está estudando, tá? Continue assim, a gente está muito orgulhoso de quem está acompanhando as aulas. E é isso. Beijo. Então hoje a gente vai aprender como que essa pandemia que nós estamos vivendo, ela tem atingido diretamente essa questão de sustentabilidade. Bom, então vamos entender o significado de sustentabilidade. Eu coloquei para vocês aqui a definição de sustentabilidade. E essa palavra, ela deriva do latim e significa sustentar, apoiar, conservar e também cuidar. Então, sustentabilidade é a capacidade de sustentação, a capacidade de conservação, tá? De um processo ou de um sistema. Nós estamos falando aqui, né, em relação à natureza. Então, nós estamos falando sobre conservação ambiental, sobre sustentação ambiental. Eu quero mostrar para vocês algumas notícias que estão circulando nos meios de comunicação e eu separei 3 notícias aqui para vocês que se referem ao mesmo assunto, né? Aqui vocês podem ver ruas vazias e freio na poluição. Meio ambiente se beneficia com a expansão do coronavírus. Como a epidemia de coronavírus pode ter efeito positivo para o meio ambiente? O ar está mais puro nos países confinados por coronavírus. Então, essas notícias elas estão se espalhando pela mídia, são notícias recentes, vocês podem verificar nas datas. Essa aqui do Globo, ela foi publicada dia 24/3, tá? Essa aqui dia 22, essa aqui é um pouquinho mais antiga, no dia 2 de março. Eu quero que vocês entendam que em nenhum momento eu estou dizendo que a pandemia por coronavírus é algo positivo, tá? É imprudente a gente falar isso, a gente concluir que a epidemia, que a pandemia, ela pode ser benéfica para o meio ambiente. A gente sabe que a pandemia ela tem provocado um sofrimento muito grande na sociedade. Mas a pandemia ela é uma oportunidade para a gente analisar a nossa atividade produtiva, o modo como a gente vive, o modo como a nossa atividade pode impactar a saúde do planeta. Então, é um momento para se pensar sobre isso. Eu separei para vocês aqui uma imagem de satélite da NASA. O que essa imagem ela está mostrando? Ela está fazendo um monitoramento da poluição atmosférica na China. E ela está mostrando a redução de dióxido de nitrogênio na atmosfera. Nessa primeira imagem aqui, ó, essa imagem, ela é do dia 1 a 20 de janeiro de 2020, que foi antes da quarentena. E essa segunda imagem aqui é do dia 10 a 25 de fevereiro, durante a quarentena. Então, o que a gente consegue observar? Essas manchas laranjas que a gente está observando aqui nessa imagem de satélite se refere à poluição por dióxido de nitrogênio. Vocês puderam observar, na segunda imagem a gente tem uma redução significativa, só alguns pontos concentrados aqui de poluição atmosférica, mas a gente consegue ver uma mudança extrema em relação à poluição. Eu vou dar um zoom nessa imagem para vocês conseguirem observar direitinho o que eu estou explicando, tá? Então, aqui vocês podem ver a diferença na quantidade de poluição que a gente se observava antes da quarentena e depois da quarentena, depois do isolamento social. Como diminuiu esse impacto ambiental, como diminuiu essa poluição atmosférica. Então, aqui eu estou mostrando para vocês os dados. Então, nas últimas 3 semanas, a China ela emitiu 150 milhões de toneladas métricas de CO2, a menos que no mesmo período do ano passado. Para a gente entender melhor esse dado de 150 milhões de toneladas métricas, ele equivale a mais ou menos todo o dióxido de carbono
que a cidade de Nova York emite em um ano, tá? Em um ano. Então, nas últimas 3 semanas, a China emitiu 150 milhões de toneladas métricas de CO2 a menos do que no mesmo período do ano passado, de 2019. E isso corresponde ao que Nova York emite durante um ano, tá? De poluição. Então, é uma redução de 25% das emissões. Isso na China. Se a gente for falar de uma escala global, a gente vai ter uma redução de 6%, tá bom? Porque não existe só a China, a gente está falando dela porque ela é o epicentro, né? De onde começou, de onde foi o primeiro local que se iniciou o isolamento social. Algo interessante que nós devemos pensar é que isso não está acontecendo só na China. Isso está acontecendo em todas as regiões do mundo, né? Todas as regiões do mundo que estão com isolamento social, com a parada do trabalho, das empresas, das indústrias, então todos esses locais que estão em quarentena, que estão tomando os devidos cuidados com a pandemia, eles vão reduzir a emissão de gases poluentes. Eu pergunto para vocês, vocês acham que esse alívio ele é temporário? Porque medidas posteriormente podem ser tomadas para estimular a economia a voltar ao normal. Então a poluição ela pode chegar acima das médias históricas, porque os países eles vão tomar providências, né, de aumentar as suas produções, de correr atrás do prejuízo econômico, e isso pode ser muito pior. Os índices de poluição eles podem aumentar. Então a chave para isso seria uma mudança no comportamento dos consumidores, na China e também no mundo todo, né? Como resultado do impacto econômico. Então a conscientização das pessoas sobre os danos das emissões de gases poluentes. Por que tudo isso está acontecendo? Por causa do isolamento social, né? Eu coloquei aqui uma imagem de uma rua ali na China, aqui eu coloquei uma imagem da Itália e aqui nós estamos vendo a 44 em Goiânia. Se vocês conhecem a 44, vocês sabem que essa imagem aqui, ela é algo fantástico, porque essa rua, né, a 44 em si, ela fica lotada de pessoas, lotada de automóveis, você não consegue nem estacionar, nem atravessar a rua direito aqui. Então, realmente está bem vazio, o isolamento social ele está funcionando. Então, o isolamento social, ele para empresas, ele para produções, né? Então, ele para de emitir gases poluentes, ele para de despejar produtos químicos no mar, que provocam também efeitos negativos, né? Então, todo esse isolamento, toda essa parada econômica está fazendo bem para o meio ambiente, justamente por conta disso. Então, as pessoas estão em quarentena, elas estão em casa, elas não estão consumindo tanto produtos. Então, esses produtos, se eles não estão sendo consumidos, eles estão sendo pouco produzidos, né? Então, as indústrias, elas estão produzindo menos. E isso faz com que a emissão de gases poluentes diminua. Outra coisa é o tráfico de pessoas. As ruas estão vazias, né? Então as pessoas estão em casa, não estão utilizando automóveis e os automóveis eles liberam também gases poluentes. Olha que interessante essa notícia que eu coloquei aqui para vocês. Surto de coronavírus é reflexo de degradação ambiental. Os coronavírus, de forma geral, eles são zoonóticos, tá? Isso significa que eles são transmitidos de animais para pessoas. Então, estudos anteriores constataram que o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda, que ocorreu na China também de 2002 a 2003, foi transmitida de gatos domésticos para os seres humanos. E que o SARS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, passou de dromedários para humanos. Para quem não sabe o que é um dromedário, tá? É um animal mamífero nativo da região nordeste da África e da parte ocidental da Ásia, e ele se assemelha muito, ele é parente próximo ali dos camelos. Então, para impedir o surgimento de zoonoses, que são essas doenças que são transmitidas de animais para seres humanos,
nós precisamos ficar atentos às ameaças aos ecossistemas e à vida selvagem, tá? Então, o que ameaça o ecossistema? A fragmentação de habitats, a destruição de habitats, porque se você destrói um habitat onde animais estão vivendo, esses animais vão migrar para as áreas urbanas e vão entrar em contato direto com os seres humanos. O comércio ilegal, tá? Porque aí você está transportando esses animais de um ambiente onde eles estavam isolados, onde eles não estavam em contato com os seres humanos, e levando eles diretamente para o comércio, onde eles vão ter um contato. A poluição. Por que a poluição ela também vai ser fundamental para o surgimento de zoonose? Porque a poluição também destrói e fragmenta os habitats e o ecossistema. Então, todas as mudanças climáticas a gente tem que destacar, porque as mudanças climáticas elas vão fazendo com que os animais eles comecem a migrar de uma região para outra, tá? O aquecimento global vai provocar, por exemplo, o derretimento das geleiras. Então, muitos animais vão migrar de uma região para outra. Outra informação que eu coloquei aqui para vocês é que as condições ambientais medíocres são responsáveis por cerca de 25% das mortes prematuras e doenças no planeta. Então, eu coloquei aqui uma notícia do G1, que a poluição é responsável por 1 a cada 4 mortes prematuras no planeta. Então, se a gente for parar para pensar, a poluição, ela causa doenças respiratórias, ela causa doenças cardiovasculares, produtos químicos que são despejados no mar, eles vão trazer efeitos negativos para a saúde, tá? 3,2 bilhões de pessoas vivem em terras destruídas pela agricultura intensiva, pelo desmatamento. Então, a poluição atmosférica, os produtos químicos liberados, a contaminação da água, tudo isso tem provocado doenças nas pessoas. Então, realmente, a poluição ela é responsável por 25% das mortes. Então, nós estamos enfrentando uma pandemia agora, mas nós não podemos deixar de lado outras questões extremamente importantes. Porque a poluição, ela já foi responsável, ela é responsável por muitas mortes no mundo. Então, nós estamos agora vivendo um momento de pandemia em que um vírus está sendo responsável pela morte e a contaminação de muitas pessoas. Mas a poluição, o aquecimento global, tá? As questões ambientais, elas não podem ser esquecidas. Obrigada a todos vocês pela atenção. Até a próxima aula. Eu vou estar enviando para vocês o artigo que eu fiz a leitura para organizar as ideias dessa aula, para quem tiver interesse, e também as informações que eu coloquei print para vocês durante a aula. Tranquilo? Então, até a próxima. Beijo a todos.